Mas a gente estava falando que o Trump, que o Putin avançará Isso. sobre a Europa. Então, por quê? Aí a gente tem que trazer geopolítica pura. Geopolítica pura não é a palavra geopolítica, o que está acontecendo no mundo, não é guerra. É uma disciplina, um campo de estudos que mistura geografia com política, que dita os movimentos estratégicos das nações. Por quê? Porque geografia é o tabuleiro. O tabuleiro está dado, ele é aqui, ó, ele tem essas peças só. Ele tem essas casas para você se movimentar. E o exemplo que eu tenho dado, falei disso também há pouco tempo atrás, que é o jogo de War. Que eu acho que é uma belíssima analogia. Todo mundo que já jogou War sabe que se você está na Ásia e você quiser chegar na América, o único jeito é por Vladivostok. Vladivostok tem o pontilhadinho que chega na América. Não tem 2 territórios que fazem isso. Não tem. Por isso que a geopolítica ela é tão interessante, porque ela te dá uma base tão tangível de analisar o mundo que, por mais que você tente inventar, você não consegue fugir. O tabuleiro tá dado. Não vai mudar. Não tem, você não pode encontrar uma outra peça. Não, eu vou pegar a minha peça e vou sair com ela voando. Não tem voando. Tira a Groenlândia dali. Isso, não faz voando, não tem voo. Não tem voo. Você pegar a peça no tabuleiro e jogar no outro lugar. Isso não pode, tá fora da regra. Então, o Trump não consegue inventar um tabuleiro 4D, 5D, 10D, 100D. E aí, então o que acontece? A Rússia, ela está colocada num território que ele é muito vasto, sem barreiras naturais. E ao longo da sua história, ela foi invadida, primeiro por nômades que vinham da Ásia Central. Desde os mongóis, Gengis Khans da vida, que vinham pelas planícies, né, da Eurásia e chegavam dentro do seu núcleo, do seu core, ou pelo norte da planície europeia, que eram desde os cavaleiros teutônicos até Napoleão, até a máquina de guerra nazista. Todo mundo vinha invadir a Rússia por ali. Então a Rússia está colocada num território geograficamente não defensável, de difícil proteção. O único jeito dela conseguir ganhar proteção é ela expandir para criar buffers. Territórios tampões. Que dão espaço para ela, para quando o inimigo vem, ela tem espaço para recuar, ela tem espaço para entregar aquele território que não é valioso, ela tem espaço para manobrar. Óbvio que se ela conseguir expandir demais, ela vai conseguir encontrar ancoragens. Ela vai ancorar em barreiras naturais que vão dar uma proteção para ela. Quais são? Montanhas como a dos Cáucaso. Então, lá no Cáucaso, antes ela controlava todos aqueles países do Cáucaso e ela estava ancorada na montanha. Ela estava protegida de quem? Do avanço do Império Persa, do avanço do Império Otomano. Então, ali ela estava protegida. Aí tem o Mar Cáspio, ela também estava protegida. Aí, do outro lado, ela tem o Mar Negro, que protegia ela se ela chegasse até a costa da Ucrânia, até pegasse a Ucrânia inteira. E aí, na Europa, tem os Cárpatos, que é uma cadeia de montanhas que vem ali do leste europeu, que vai afunilando e diminuindo o tamanho da planície do norte europeu. O ápice, no lugar mais estreito da planície, é na metade da Alemanha. Porque dali está mais fácil dela fechar, porque ficou mais estreito. E ela chegou nesse ápice de proteção de fronteira territorial na União Soviética. Porque ela conquistou até metade da Alemanha, ela conquistou todo o resto do leste europeu, ela conquistou toda a Ásia Central, ela conquistou tudo. E chegou em todos os lugares que ela queria. E aí ela estava segura. Só que nesse processo de crescimento, ela abocanhou muita gente. Muita gente que não queria estar dentro dela. Muita cultura diferente. Muitos povos diferentes. E aí ela precisou administrar essa loucura. E aí ela começou a ruir de dentro uma hora. Não é sempre isso que faz eles ruírem, esses impérios gigantes? Sempre. Porque ele fica super estendido. Ele cresce, cresce, cresce. Aí ele começa a colapsar. E o mínimo do colapso está sendo agora. E aí o Putin viu e falou assim, nós estamos na nossa pior posição geopolítica da história. Então eu preciso voltar a crescer. E aí ele começou com a Geórgia, com a Ucrânia, ele começou com vários lugares, falar assim, a gente precisa crescer de novo. Então ele está crescendo.
E ele não vai se sentir plenamente seguro só com a Ucrânia. Entendeu? Então ele vai querer mais que a Ucrânia. Pelo menos esses bolsões que você falou, né? Até ele chegar nesses lugares de ancoragem seguros. Entendi, o que ele Só quer. que a ancoragem seguros é os Bálticos, Lá longe. é a Finlândia, é a Polônia. Nossa, a Polônia é lá longe. É, que a Polônia já tá ali perto da, né? Já da Ucrânia. Cara, é que assim, a gente, parece... Pra tu que olha Abre de o cima, mapa de novo. Então, pra tu que olha no mapa, é perto. Mas, pô, ele tem que atravessar o... É bom, tá colado com a Bielorrússia, se a gente considera a Não, Bielorrússia... tá colado ali com a Ucrânia. É, tá colado com a Ucrânia. Mas, pô, teria que passar pela Ucrânia. Parece Então, mas longe. aí quando ele pega a Polônia, ele tá fronteira com a Alemanha. E aí... Ó, tá vendo como ali em cima começa a ficar mais estreito? Aham. Tipo, é uma faixa... Deixa eu ir ali. Só pra Vai lá. Tá. É uma faixa que passa aqui. Tá. Entendeu? Então, conforme você vai chegando aqui... Bem no norte da Polônia ela mesmo. vai, Norte da vai Alemanha. ficando mais estreito ali. Entendi. O espaço, como ele pode invadir. Vai Entendi. ficando mais estreito. E assim, tá bom. E aí vem a parte Pô, interessante. coitado da Polônia, toda hora toma também, né? Por isso que a Polônia tá gastando 4, 5% Por do isso que PIB o em maior defesa. exército dentro Isso, da- e é o maior exército de todos. E o Trump, ele tem sido consistente e coerente, pelo menos nisso. Nessa entrevista do Putin, tinha um jornalista polonês, pergunta para ele e fala assim, como que você vê a Polônia? Aí o Trump vira e fala assim, a Polônia está fazendo, mais ou menos isso, não fala exatamente isso, a Polônia está fazendo a lição de casa, está gastando bastante em defesa, nós não vamos abandonar a Polônia de jeito nenhum. Então ele sinaliza que, assim, o argumento dele tem sido, a Europa não quer gastar. A Europa não quer, tá contando com a gente para cuidar Isso, deles. a Europa não quer fazer a parte dela, então eu vou abandonar ela. Claro que essa não é toda a história, porque existe uma outra parte que denota uma simpatia pelo Putin, uma simpatia por esses líderes fortes, autoritários. Aham. Tem uma outra parte, uma outra parte que aponta para uma nova estratégia, tipo a gente voltar para Yalta, quando as 3 grandes potências dividiram o mundo. O Trump está sinalizando que talvez isso esteja acontecendo, que ele quer dividir o mundo com a Rússia e com a China, que eles são só tem essas potências de verdade. O resto eu não tenho o que dizer, são pequenos e que se dane. Então ele iria dividir o mundo em 3. E dado o que ele tem falado, o que ele enxerga que é a parte do mundo que tem que ser dos Estados Unidos? As Américas. Aham. Porque ele quer a Groenlândia, ele quer o Canadá, ele quer o Panamá, ele já ameaçou mudou a o nome do Colômbia, Golfo do México. já mudou o nome do Golfo do México. E interessante isso, e tá ele falando. diz o seguinte, nós estamos protegidos por um grande oceano. Aham. O que também é uma visão geopolítica. O domínio da Groenlândia é uma visão ultra geopolítica. Tem um monte de coisas que o Trump fala que estão embasadas na geopolítica e fazem muito sentido. Só que tem um erro dessa análise geopolítica, que é achar que se os Estados Unidos ficar com essa faixa do mundo e ele está separado pelos oceanos, isso é suficiente para protegê-lo. Por quê? Aí vamos voltar para a teoria lá, para aquela parte que eu estava explicando da Rússia. Essa potência que nasce nesse espaço onde a Rússia está é chamada de potência continental. Porque essa área é o tal do Heartland. Já devo ter falado isso com você, ou você já ouviu isso. E o cara que escreveu sobre isso em 1904, Mackinder. Ele era um inglês. E ele escreveu isso para responder uma tese de um americano que escreveu um livro em 1890, que é o Mahan, que é um almirante. E o Mahan virou e falou assim, a potência que dominar os mares do mundo dominará o mundo. E aí veio o Mackinder e falou assim, opa, você estava certo até então, porque veio a bússola, veio caravela, veio navegação, e aí dominar os mares fez dominar o mundo. E foi assim que o Império Britânico chegou lá. Mas está acontecendo uma transformação tecnológica em terra. Estão criando ferrovias e conectando a Eurásia inteira. E ele se referia principalmente à Transiberiana, que ia ligar a Europa até a Ásia. E aí ele falou, isso vai dar uma velocidade de movimentação por terra que nunca teve, porque os caras andavam a cavalo, não tinha essa velocidade. Então ele virou e falou, se surgir uma potência dentro desse espaço de terra,
essa potência continental pode desafiar a força da potência marítima. Entendi. Isso foi em 1904. E aí nós temos 120 anos desde que o cara escreveu isso, 1904 até 2025. Nesse período nós tivemos 3 guerras, ou 3 grandes confrontos. Foram guerras, uma delas foi fria, por isso, tá? Mas a gente teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. O que aconteceu? Depois que ele escreveu isso, todos os países do mundo, não é os Estados Unidos, a Inglaterra, todos, a Alemanha, a Rússia, todo mundo começou a estudar ele. E falou, bom, então a fórmula para dominar o mundo é conquistar o Heartland. Quem conquistar o Heartland vai conquistar a Eurásia e a teoria do Mackinder diz, quem conquista a Eurásia, que ele chama de Ilha-mundo, conquista o mundo. E aí, então, na Primeira Guerra Mundial, o projeto da Alemanha era o quê? Conquistar a Eurásia. Conquistar o Heartland. E o Mackinder fala assim, a Alemanha não pode se unir com a Rússia. Porque os dois são 2 potências terrestres que elas vão estar muito fortes. Um pega o lado da Europa, o outro pega o resto da Ásia e acabou. E aí vai surgir uma grande potência continental. Qual o problema de surgir uma grande potência continental? É muita terra, é muita riqueza, é muita gente protegida por uma fortaleza que você vai construir a maior marinha do mundo e aí você vai sair para navegar, para conquistar as ilhotas que estão espalhadas ao redor do mundo. Quais são as ilhotas? Reino Unido, as Américas, a Austrália e o Japão. E aí você vai conquistar esses caras. Esses caras, se estiverem de fora e uma única potência dominar tudo isso, não vão conseguir entrar. Porque é muito difícil de entrar numa terra tão grande e você tá de fora. Você numa terra tão grande, sair e conquistar pequenas ilhas vai ser muito mais fácil. Total. O que faz todo sentido. Mas é que isso daí, assim, será que alguém com... Não dá pra fazer um país desse tamanho unificado. Não é, tipo, são seres humanos, eles não rola. São impérios, meu. Impérios gigantes já existiram. Ah, sim, mas ele, putz... Não sei, cara, porque eles já existiram e eles sempre desmoronam. Mas eles desmoronam porque tem resistência, não porque todo mundo fala, tá bom, deixa que eles vão desmoronar. Total, mas é que tem resistência. E terá resistência. Você tá falando que você acha que... Bom, é porque isso que você tá falando... É porque eu tô chegando no raciocínio. Eles dominaram tudo. Não, eu tô chegando no raciocínio que é o seguinte. O Trump quer dividir Ele dá sinais que ele quer dividir o mundo em 3 partes ou com 3 grupos. Se ele fizer isso, ele tá dando vários indícios que a parte que ele quer e o que ele repete toda hora, a gente tem um oceano, é tudo pro lado de cada oceano. E vai falar, Rússia, fica com a Europa, fica com a Ucrânia, fica com o que você quiser aí. Como é que a gente fica ouvindo isso aí? A gente fica assim, porra, o cara tá falando de nós no meu nome. Isso. Óbvio que os caras estão loucos, né? E estão morrendo de medo. Eles cometem um monte de erros, os europeus cometem porque eles estão pacatos e passivos. Mas também tem um porquê que eles estão assim. Mas vamos chegar lá. Mas o ponto é que na Primeira Guerra, quem parte para esse domínio desse território? A Alemanha. E aí o que os ingleses fazem? Formam uma aliança marítima anglo-americana. Ingleses com os americanos para cercar e impedir que isso aconteça. Só que só de fora não vai tão bem. Aí eles chamam a Rússia. E a Rússia entra do lado dos ingleses. E aí eles vencem a Alemanha. Aí vem a Segunda Guerra, a segunda tentativa. E aí o Hitler dá um sinal que parece que ele leu Mackinder. Porque ele vai lá e faz um acordo com os soviéticos. E aí você fala, lembra que não podiam se unir. E aí ele começa a expandir. Esses dois, especificamente. Isso, começa a expandir. Aí a aliança novamente marítima anglo-americana vira e fala, bom, a gente precisa entrar e precisa evitar que uma potência hegemônica conquiste esse território todo. O que eles fazem? Chamam a União Soviética para o lado deles e confrontam a Alemanha. E ganham de novo. Segundo confronto que a aliança marítima anglo-americana vence a potência continental em ascensão, no caso a Alemanha. Aí a terceira versão dessa história, desse mesmo repetição, é a União Soviética. E aí qual que é a estratégia? Agora a gente pega a Europa e cria um cinturão de contenção para evitar que os soviéticos tenham acesso à saída ao mar.
E nesse ponto, o Mackinder já está escrevendo de novo, e ele vira e fala assim, tem 2 lugares, 2 cidades muito estratégicas que o Ocidente não pode perder para a União Soviética. Copenhague e Istambul. Interessante. Por quê? Por quê? A Dinamarca está colocada na saída dos Bálticos, do Mar dos Bálticos. Então, é onde a Rússia Bota tem o mapa pra nós ali. Se tiver um mapa com menos só as fronteiras do país, mas então, aí a saída do mar vai ter que passar pelos estreitos da Dinamarca. Isso, melhor. Olha lá. Olha ali a Estônia, Letônia, Lituânia. Olha ali São Petersburgo, ali em cima. Tô vendo. Do lado de Helsinki. Então, você sai navegando ali de São Petersburgo, mas se você controla Estônia, Lituânia, você controla tudo ali, Polônia, todo mundo, até metade da Alemanha, você vai ter que passar pelos estreitos da onde? Da Dinamarca. Então é um ponto de estrangulação. Se você fechar ali, você consegue evitar que a potência russa, soviética, saia para fora. E a outra, desce um pouco o mapa aí, pra gente ir pro Mar Negro. Olha lá. Qual que é a saída? Dardanelos, os estreitos ali da Turquia, que fecham o Mar Negro. Então, a Rússia está presa dentro do Mar Negro, controlando a Ucrânia, controlando Crimeia, e para ela sair, ela tem que passar pela Turquia. Países que desde o começo estão na OTAN, Dinamarca e Turquia. Turquia não está na União Europeia, Dinamarca não está na União Europeia, mas está na OTAN. Estão na OTAN, porque era estratégia. Agora vamos para a Ásia. Vai lá para a Ásia para eu mostrar uma outra coisa. Vamos pro outro lado. Aí. Ó, não, volta, vai, não, vai. Aí, vai mais perto do... Aí. Ó, a União Soviética ali, né, Vladivostok, aquela região da Sibéria. Olha que interessante. Você pega o Japão... Um pouquinho menos de zoom. Isso. Sobe mais um pouco o mapa. Aí. Não, contrário. Aí. Desce. Pra baixo. Aí. Ó, se você fizer uma linha do Japão, passando por Taiwan, descendo na Filipinas e virando ali na Indonésia, você faz uma linha de contenção. É dali, dessa estratégia de contenção da Guerra Fria, que surge a primeira cadeia de ilhas, que é o bloqueio à China de hoje. Mas ele não foi criado para ser um bloqueio à China, ele foi criado para ser um bloqueio à União Soviética. E aí a Coreia do Sul segurando a Coreia do Norte, tropas americanas na Coreia do Sul. Tudo é feito para você criar um cinturão para evitar que a União Soviética conseguisse continuar expandindo. Algumas cerejas do bolo. Você vai lá e se aproxima da China e tenta separar para diminuir mais ainda o espaço. Tudo isso é feito com essa lógica. Evitar que a potência continental domine a melhor terra, a maior terra do mundo, para que ela crie uma marinha e desafie a potência marítima. Se você simplesmente, voltando agora para os tempos de hoje, se você abandonar tudo isso e entregar isso para a Rússia e para a China e falar eu estou protegido pelos oceanos, você não entendeu a teoria. E não é qualquer teoria. É a teoria igual ao Vladivostok. É só por ali que você chega. Esta quantidade de terra é muito mais rica e poderosa. Explorável. Isso do que o continente americano só. Aí as pessoas vão falar, não tem mais isso, ninguém mais briga por terra. Oi? Todas as guerras são brigas por terra. A Ucrânia é uma briga por terra. O conflito no Oriente Médio é uma briga por terra. Que papo é esse? Terra não é importante. É claro que é importante. Não é a única coisa que é importante, mas o ser humano vive na terra. Ele não vive dentro da água e ele não vive no espaço. Ele vive em terra. Terra é onde tem a fábrica, onde você constrói a fábrica, onde você planta comida, onde você extrai o minério, onde você constrói a usina energética. Você dorme. Onde é tudo, meu. Só que as pessoas ficam falando umas coisas sem se dar atenção do que elas estão dizendo. Então, a Terra é sim importante. Então, dominar a Eurásia faz com que você seja uma potência gigantesca. Se o Trump acha que ele dividiu o mundo com os 3 e vai dar a Eurásia para a China e para a Rússia, e a Rússia vai capturar metade da Europa, cooptar a outra metade, quebrar a Europa inteira, ele está cometendo um grande erro estratégico.
E assim, as pessoas que não entendem disso, não estudaram, não conhecem, não são profissionais do assunto, têm opiniões. Elas podem ter a opinião que elas quiserem, podem discordar quanto quiserem. Mas essa opinião tem que estar baseada em fatos, em história, em acontecimentos, em estrategistas militares, em pessoas que só vivem respirando isso. E é meio unânime, não existe uma outra leitura dessa história, entendeu?